Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o seu like para fortalecer, que hoje é domingo, tá? Dia 26 de fevereiro, quase finalizando aí o mês de fevereiro. Peço que vocês me sigam no Instagram também, tá? Ativem o sininho de notificações. Hoje temos clássico, tá? Santos e Corinthians às 4 horas da tarde. Vou trazer aí as atualizações para vocês. E é isso, rapaziada. Já deixou o like? Já se inscreveu? Então vamos seguir pro vídeo. Editor, pode rodar a vinheta. Ó, salve o Corinthians! Bom, como eu falei ontem, tivemos a estreia do Corinthians no Campeonato Brasileiro Feminino. Tá? Corinthians e Ceará, lá em Mogi das Cruzes. E aí, cara, foi uma situação um pouco complicada, não pro lado do Corinthians, mas pro lado do Ceará. Corinthians venceu por 14-0. Não estou brincando, tá? Não estou brincando. Corinthians venceu por 14-0. E aí, cara, temos algumas questões sobre esse placar. O Ceará, no ano passado, foi campeão da A2, que é a segunda divisão aí do Campeonato Brasileiro Feminino. Vem para esse ano, faz a estreia contra o Corinthians. O Corinthians, atual tricampeão brasileiro, né, de forma consecutiva, ganhou a Supertaça, a Supercopa já esse ano em 2023. Era um jogo difícil para o Ceará. Qual que é o problema? O Ceará foi campeão da Série B, vem para a Série A, o que fez? Desmanchou o time. Desmanchou o time, simplesmente. Tá? Desmanchou o time. O time tinha acabado de ser campeão da Série B, acabou. Por quê? Porque o time masculino foi rebaixado para a Série B. Olha que coisa. E aí, por qual motivo que eles criaram o time feminino? Porque para jogar qualquer competição internacional, para jogar a Sul-Americana que eles jogaram, precisava ter um time feminino. Tá? A Conmebol colocou essa regra. Foram criar o time feminino, foram investindo devagarinho, o time conseguiu acesso para a Série A, só que em contrapartida, o time masculino caiu para a Série B. E aí diminui bastante o orçamento. O que eles fizeram? Desmancharam o time. Colocou o time da base para jogar. Aí pega o time do Corinthians, que já é o principal time do futebol brasileiro feminino. Título com o time do Corinthians. Eles colocam o time da base deles. 14-0 pro Corinthians, tá? E aí tivemos no fim do jogo, as jogadoras do Corinthians foram lá conversar com a goleira, tá? A goleira ficou bem sentida com essa derrota, até chorou, né? Após aí o apito final, o pessoal foi lá conversar. Pô, não é culpa da goleira, não é culpa da lateral, não é culpa da zagueira, é culpa da diretoria do Ceará. Simples, tá? Simples. E aí o Corinthians fez essa estreia aí, né? Já dispara no saldo de gols. Próximo compromisso, o Ceará entra em campo no sábado contra o São Paulo, tá? 3 horas da tarde. E o Corinthians encara o Real Ariquemes, tá? No mesmo dia, no sábado também, 4h30 da tarde no Valerião, tá? Então é isso, rapaziada, as atualizações aí do Brasileirão Feminino. E hoje, 4 horas da tarde, temos Santos e Corinthians, tá? Pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, fora de casa, lá na Vila Belmiro, um confronto importante pra gente. Muito pela situação do Corinthians dentro do campeonato, pela nossa necessidade de vencer os 2 jogos, tá? Para conseguirmos aí a melhor classificação no geral, tá? No geral do Paulistão. Corinthians já está classificado para o mata-mata, já garantiu a primeira vaga do grupo. O que a gente busca agora? Uma melhor classificação no geral do Paulistão, tá? Transmissão de hoje pela Record, tá? Então vai passar em TV aberta, pelo Premiere e também Paulistão Play, tá? Então essas 3 opções aí para quem quiser acompanhar. E aí, o senhor Fernando Lázaro, como fez nos demais clássicos, não divulgou a lista de relacionados. Qual que é o problema? Você fazer isso no jogo contra o Palmeiras, contra o São Paulo, aqui na capital, é tranquilo.
é tranquilo. Agora, você fazer isso em Santos, na hora que o pessoal desembarcar do ônibus lá, todo mundo vai ver, ó, esse veio, esse veio, esse veio, esse veio, esse veio, esse daqui não veio. Não tá relacionado, tá? Então, mesmo que o Fernando Lázaro tente dificultar um pouco, nessa situação aí, contra o Santos, não teremos tanta dificuldade. E aí, foi o que até o pessoal colocou, né? Ele costuma liberar a relação de jogadores antes de jogos de menos peso. E aí, vou até falar pra vocês, hoje, enfrentar o Atlético Mineiro, enfrentar o Grêmio, Cruzeiro, Fluminense, até o próprio Flamengo, tem muito mais peso pro Corinthians do que enfrentar o Santos, tá? Do que enfrentar o Santos. Então assim, vai chegar o Campeonato Brasileiro e aí? Vai divulgar os relacionados? Não vai? Até que ponto esses jogos têm peso, não tem peso, tá? É a pergunta que eu faço pra vocês. Mas temos aí a provável escalação do Corinthians, tá? Com Cássio no gol, Fagner, Gil e Bruno Mendes. E o Fábio Santos fechando lá na esquerda, né? Meio campo com Rony, Giuliano e Renato Augusto. Adson, Roger Guedes e Yuri Alberto. O time é base titular do Corinthians em 2023. Nesse momento é o nosso time titular. Pô, John, e o Fausto? E esse? E aquele? Fernando Lázaro chegou no Fausto, chegou no Michael, falou, ó, não vou tirar o Rony nesse momento por merecimento dele. Vem jogando bem. Quando a gente precisou, foi titular. Então agora eu vou dar essa sequência pro Rony. Se nos treinamentos eu sentir que o Rony não tá bem, nos jogos, falhou um lance, falhou outro, e vocês estiverem treinando bem, a vaga é de vocês. Mas nesse momento, vou manter o Rony por merecimento, tá? Foi a justificativa aí do Fernando Lázaro para os próprios atletas e o Rony segue como titular. Ontem mesmo, tá? A nossa comissão aí organizou um treinamento tático e de bolas paradas ofensivas e defensivas, tá? Nos últimos ajustes aí para a partida de logo mais entre Santos e Corinthians. E eu quero saber o palpite de vocês, rapaziada. Quanto que fica o jogo hoje? Comentem aí, por favor. Pra mim, vou chutar, tá? Faz tempo que eu não dou palpite, né? Faz tempo. 2-0 Corinthians, tá? 2-0 Corinthians. Tô confiante para a partida de hoje. Os jogadores sabem da importância, vêm mais descansados aí desse meio de semana. Acho que vai ser um jogo bacana pra gente. 2-0 Corinthians, família. Bom, e seguindo nesse ritmo aí sobre torcidas, tá? Sobre esse clássico, no caso, né? O clássico entre Santos e Corinthians. Vou entrar no assunto de torcidas. Desde 2016, que todo clássico aqui no estado de São Paulo é com torcida única, tá? Corinthians e Palmeiras na Arena, só a torcida do Corinthians. São Paulo e Corinthians no Morumbi, só a torcida do São Paulo. Hoje, Santos e Corinthians, apenas torcida do Santos. E houve, durante todos esses anos, diversos pedidos para que eles mudassem essa regra. Pô, volta com torcida visitante. É bacana ter o visitante no estádio rival. O time faz o gol, você não ouve nada. Que foi o que aconteceu lá no Morumbi. Depois, na reta final do jogo, que mostraram a arquibancada e tinha gente lá. Falei, ô louco, eu não tava ouvindo a torcida do São Paulo. Por quê? O Corinthians tava amassando o São Paulo no primeiro tempo. 2-0 pro Corinthians no primeiro tempo. E aí você não ouvia ninguém, nada. Ficou um silêncio. Falei, que isso? Tá com isolamento acústico lá no Morumbi? Tá? E aí, seguindo essa situação, tá? Tiveram aí diversas pessoas pedindo essa alteração e tudo mais, tá? Junto ao Ministério Público, inclusive, tá? Com alguns promotores e tal. E aí o pessoal estava aberto a essa conversa, estavam pensando aí em medidas, em mudanças, tá? Nessa lei. E aí o que aconteceu? No último mês aí, tivemos uma emboscada da torcida do Palmeiras para a torcida do Corinthians, tá? Pegaram aí alguns ônibus que o Corinthians jogou em São Bernardo e o Palmeiras tinha jogado na Barra Funda. Fizeram essa emboscada e tudo mais. O que aconteceu? Todo um retrocesso sobre essa situação. Um retrocesso, pô, tremendo. O pessoal falou, ó, a gente estava com a ideia positiva de retornar a torcida visitante, o que acontece? Briga. Então, nesse momento, não vai voltar, tá? Então, a expectativa que a gente tinha até do início de 2023 desse retorno,
acabou. Pode ser que voltem a discutir no meio do ano, mais ou menos, quem sabe. Lembrando também que tivemos aí uma intervenção, né, do primeiro comando da capital. Falou, ó, reuniu os líderes aí das principais torcidas organizadas, né? Falaram, ó, proibido ter brigas. Certo? Aí, eu acho que a Mancha Verde divulgou, a torcida jovem do Santos divulgou, falou, ó, tivemos aí essa ordem que não é mais para ter briga. Certo? Foi definido. Aí eu te pergunto, o Ministério Público não resolveu esse problema, aí vem o poder paralelo, dá ordem e as torcidas acatam. É o Brasil, tá? É o Brasil, simplesmente. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, falando aí sobre a nossa defesa, eu vi uma entrevista do Chicão, tá? Nosso ídolo, não tem nem o que falar sobre o Chicão, campeão brasileiro, campeão paulista, Libertadores, Mundial, Recopa, enfim. O Chicão é um monstro, batedor de falta, de pênaltis. Ele estava comentando sobre a defesa do Corinthians. Ele, um zagueiro, né, foi zagueiro aí do Coringão, falou, ó, se deixarem o Bruno Mendes jogar, ele vai ser titular. E quem vai brigar pela posição é o Gil e o Balbuena, e quem está melhor hoje é o Gil. Tanto que ele vem jogando, inclusive no jogo do Palmeiras ele não foi tão bem, e ele mesmo admitiu. É um cara que assume a responsabilidade. Perfeito. O Chicão deu uma amenizada ali, né? O Gil errou nos 2 gols do Palmeiras, tá? Não foi tão bem, não. Ele errou nos 2 gols. Depois fez um gol lá para tentar compensar, mas ele errou nos 2 gols do Palmeiras. Sobre o Bruno Mendes, eu já venho falando, titular do Corinthians. A dúvida hoje é Bruno Mendes e quem? O Chicão colocou o Gil, na minha opinião. E aí depois ele falou sobre um jogador que a gente vem comentando bastante também, o Caetano. Ele falou, ó, eu torço para que o Caetano tenha uma oportunidade. É um zagueiro canhoto, rápido, eu vi jogar no Goiás e tenho certeza que vai ajudar muito o Corinthians. Mas você precisa colocar para jogar. Pô, Chicão. Simplesmente você trouxe aí o que a gente vem falando, ó. Desde o começo do ano. Desde que começou a temporada. Insistiu. Pô, por que até hoje ele não teve uma oportunidade? Pô, John, mas ainda tá no Paulista. Aí na hora começa o Brasileiro, começa a mata-mata, Copa do Brasil, Libertadores. Aí vai pôr o cara na fogueira. Pô, por que já não dá uma oportunidade? Já vê, já sente o cara no jogo, tá? Então aí o Chicão também concordando com a fiel torcida de que o Caetano é um jogador que tem potencial bom, só que a gente só vai saber a partir do momento que ele estiver em campo, tá? E o Bruno Mendes tem que ser titular absoluto do Corinthians, tá? Nesse momento ele é titular e eu quero saber a opinião de vocês. Quando que o Fernando Lázaro vai dar uma oportunidade ao Caetano na zaga do nosso clube? Bom, e agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Rapaziada, o senhor Luan Guilherme, meio-campista aí do Corinthians, pediu para ser reintegrado ao nosso elenco. Certo? Pediu para ser reintegrado. O jogador garantiu comprometimento e entrega nos trabalhos, além de afirmar que tem vontade de ter pelo menos um ano bom no clube. E aí eu vou ser bem direto, tá? Vou ser bem direto na minha opinião e aí depois a gente pode abrir para outras reflexões. Se a gente não reintegrar o Luan, ele fica treinando separado até o fim do ano, recebendo R$800 mil por mês, e é isso. Se ele for reintegrado, em algum momento a gente pode precisar e ele pode entrar em campo, recebendo os mesmos R$800 mil. E aí? Se dá uma dor de barriga no Renato Augusto hoje, quem quer ser o meia? É o Juliano que tá jogando mais recuado. Que quando a gente entrou só com o Juliano no meio, esse ano não deu certo. Você poderia ter uma outra opção ali no meio. Não tô falando que o Luan vai resolver o problema do Corinthians. Não. Mas a questão é, você vai pagar R$800 mil pra ele até o fim do ano? Todo santo mês. Então, eu reintegraria. E aí tem outros pontos.
O Corinthians emprestou ele ano passado pro Santos pagando R$80 mil só, 10%. O Santos não quis renovar. O Corinthians colocou o jogador no mercado. Quem quiser comprar tá aqui. Quem quiser por empréstimo pagando 10%, tá aqui. Ninguém quis. Falou, Luan, pode procurar outro clube fora. Ninguém conseguiu. Não chegou proposta. Luan, tá sem clube, você tá sem ambiente aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos rescindir seu contrato? Ele falou, não. Ou eu recebo valor total, ou eu vou continuar. Então, já que a gente... Não existe agora essa opção de você falar, não, rescinde o contrato, faz isso. A gente vai ter que pagar os R$800 mil por mês para ele até o fim do ano. Então, pelo sim, pelo não, já que vai ter que pagar, eu reintegraria, tá? Eu colocaria para treinar. E aí, eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Luan, merece mais uma chance no Corinthians ou não? Comentem aí, por favor. Por hoje é isso, família. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!